Olá, hoje vamos aprender o jogo Van Gogh, um jogo competitivo para 1 a 5 jogadores. Neste jogo, vocês irão vivenciar por um tempo a mente de Vincent Van Gogh, conversando com pessoas importantes da sua vida para ter inspiração para criar suas maravilhosas pinturas. Em Van Gogh, cada jogador terá uma paleta que possui uma habilidade específica e alguns mini-gogs ou migogs. Os migogs podem ficar em 4 posições diferentes: deitado, de lado, de pé ou de ponta cabeça, e são utilizados para pintar as pinturas. O jogo é jogado em rodadas e termina ao final da rodada em que um certo número de pinturas tiver sido finalizado, dependendo do número de jogadores. Cada rodada é composta por um turno para cada jogador. Em partidas com apenas 2 jogadores, cada um terá 2 turnos por rodada. Começando pelo primeiro jogador e seguindo em sentido horário, cada jogador realiza o seu turno. No seu turno, o jogador irá escolher um dos personagens disponíveis para conversar e irá colocá-lo à sua frente. Caso haja Migog sobre a carta de personagem, estes devem ser colocados na área ativa da paleta do jogador. Caso não haja espaço suficiente na área ativa da paleta do jogador, ele deve descartar os Migogs excedentes, podendo escolher qual deles descartar. O jogador então irá realizar a ação principal do personagem escolhido, e em seguida, os demais jogadores, em sentido horário, irão realizar a ação secundária do personagem. Após todos terem realizado a ação secundária, inicia-se o turno do próximo jogador. A rodada termina assim que todos os jogadores tiverem finalizado seus turnos. Ao final da rodada, os jogadores devem sacar e rolar um Migog para cada carta de personagem que não foi utilizado nessa rodada, sendo que só pode haver 2 Migogs no máximo em cada carta, e devolver as cartas de personagens para sua posição original. Uma nova rodada se inicia e o jogador inicial será aquele que estiver com o token de jogador inicial. As cartas de personagens são Van Gogh, cuja ação principal é alocar até 2 Migogs nas pinturas, e a ação secundária, alocar um Migog em uma pintura. Para alocar um Migog, não há exigência de cor, apenas de posição. Ao alocar um Migog, o jogador que o fez recebe a pontuação dependendo da cor do Migog, conforme tabela de pontuação disponível na paleta de jogador. Se for um Migog de uma cor que não tenha jogador controlando, ganha-se 2 pontos de êxtase. Se for um Migog da cor da sua própria paleta, ganha-se 3 pontos de êxtase. Se for um Migog da cor de algum de seus oponentes, ganha-se 4 pontos de êxtase. E se for um Migog branco, ganha-se 5 pontos de êxtase. Alguns espaços geram pontos de êxtase extras ao se alocar um Migog. Isso significa que, além da pontuação normal pela alocação do Migog, o jogador ganha mais aquela quantidade extra de pontos de êxtase. Quando todos os espaços de uma pintura estiverem preenchidos, a pintura está finalizada. Imediatamente, verifica-se a cor de Migog que possui maior quantidade de espaços ocupados na pintura finalizada. O jogador que controla essa cor recebe a maior pontuação da pintura, que está indicada ao lado do ícone de moldura na carta. O jogador que controla a cor que possui a segunda maior quantidade ganha a segunda maior pontuação, e assim por diante. Em caso de empate, somam-se as pontuações conforme a quantidade de jogadores empatados e divide-se por essa quantidade, arredondando para baixo. Nesse exemplo, temos 2 Migogs amarelos, 2 roxos e um rosa. As cores amarela e roxa empataram em primeiro lugar. Logo, o jogador que controla a cor amarela recebe 5 pontos de êxtase, pois 7 mais 4 é igual a 11 e 11 divididos por 2 igual a 5,5. Arredondando para baixo, temos 5. Nenhum jogador controla a cor roxa. Logo, os outros 5 pontos de êxtase são perdidos. O jogador que controla a cor rosa ficou em terceiro lugar, portanto recebe 2 pontos de êxtase. Note que mesmo as cores que não são controladas por nenhum jogador são consideradas na hora de contabilizar a maioria de Migogs na carta de pintura. Logo após pontuar a pintura, todos os Migogs que estavam alocados nela são devolvidos para a bolsa. Ela é colocada em uma moldura e exposta em uma parte vazia da mesa, e uma nova carta de pintura é imediatamente aberta para substituí-la. O Dr. Gachet. A ação principal, mude para qualquer posição 2 Migogs quaisquer da área ativa da sua paleta. E a ação secundária, mude para qualquer posição 1 Migog da área ativa da sua paleta. Madame Gnu.
A ação principal: saque 3 Migogs da bolsa, escolha 2, role-os e coloque-os em espaços vazios da área ativa da sua paleta. Caso não haja espaço suficiente na área ativa da paleta do jogador, ele deve descartar os Migogs excedentes, podendo escolher qual deles descartar. A ação secundária: saque um Migog da bolsa, role-o e coloque-o em espaço vazio da área ativa da sua paleta. Caso não haja espaço na área ativa da sua paleta, o jogador não pode fazer esta ação. Eugene, ação principal: pegue 2 Migogs da área de Migogs inativos da mesa e coloque-os em espaços vazios da área ativa da sua paleta. Caso não haja espaço suficiente na área ativa da paleta do jogador, ele deve descartar os Migogs excedentes, podendo escolher qual deles descartar. Ação secundária: pegue um Migog da área de Migogs inativos da mesa e coloque-o em um espaço vazio da área ativa da sua paleta. Caso não haja espaço na área ativa da paleta, o jogador não pode fazer essa ação. É importante lembrar que a área de Migogs inativos da mesa deve possuir sempre 5 Migogs para o jogador escolher, ou seja, sempre que um Migog é retirado, um novo deve ser imediatamente sacado da bolsa, rolado e colocado na área de Migogs inativos da mesa. Carteiro, ação principal: realize até 2 ações diferentes da paleta do jogador. Ação secundária: realize apenas uma ação da paleta do jogador. As ações da paleta do jogador são: primeiro, pintar. Aloque um Migog em uma pintura, conforme as regras das ações da carta do Van Gogh. Segundo, recomeçar. Troque qualquer um Migog da área ativa da sua paleta por um Migog branco na mesma posição. 3. Epifania. Pegue o Migog mais à esquerda da área inativa da sua paleta e coloque-o em um espaço vazio da área ativa da sua paleta. Caso não haja espaço na área ativa da paleta, o jogador não pode fazer esta ação. Ana, a mãe de Vincent. A ação principal: aloque um Migog em uma pintura, conforme as regras das ações da carta do Van Gogh. Receba o token de jogador inicial. O jogador ainda pode ativar a sua habilidade especial. Ação secundária: não tem. Esta é a única carta de personagem em que nenhum outro jogador realiza a ação. É importante lembrar que o jogador que já está com o token de jogador inicial não pode escolher essa personagem. As habilidades especiais dos jogadores são: jogador amarelo, mude para qualquer posição um Migog amarelo de sua paleta. No manual não fica claro se os Migogs da área inativa de sua paleta podem ou não ser alterados, mas na minha interpretação apenas os Migogs da área ativa podem ser mudados. Paleta rosa. Mude a posição de um Migog de qualquer cor de sua paleta, respeitando a seguinte orientação: deitado para de pé, ou de pé para de lado, ou de lado para de ponta cabeça. Novamente, o manual não deixa claro sobre os Migogs da área inativa. A minha interpretação é a mesma, ou seja, apenas Migogs da área ativa podem ser mudados. Paleta azul. Saque um Migog aleatório da bolsa e coloque-o em espaço da área ativa da sua paleta. Em seguida, descarte um Migog qualquer da área ativa da sua paleta e devolva-o para a bolsa. Paleta verde. Ao realizar uma ação pintar, o jogador pode ignorar a posição exigida para a alocação do Migog, marcando um ponto de êxtase a menos. O manual não especifica, mas pela minha interpretação, não são em todas as ações de pintar que se pode utilizar essa habilidade, apenas na ação de pintar da carta da Ana. Paleta roxa. Os 3 Migogs da área inativa de sua paleta são considerados ativos, ou seja, não precisam ser colocados na área ativa para serem utilizados. Porém, devem ser sempre utilizados da esquerda para a direita. Os espaços da área inativa nunca podem ser considerados como espaços de área ativa para todos os efeitos de jogo, e o jogador não recebe a pontuação de final de partida pelos espaços vazios da área inativa. O jogo termina quando uma certa quantidade de pinturas tiver sido finalizada. Sempre será uma pintura a mais do que o número de jogadores. Termine a rodada para que todos os jogadores tenham a mesma quantidade de turnos. Pode acontecer de mais pinturas serem finalizadas antes do término da última rodada. Pontuação final. A maior parte da pontuação do jogo é recebida durante o jogo. Ao final do jogo, cada jogador recebe 1 ponto de êxtase por cada Migog colorido na área ativa da sua paleta, 3 pontos de êxtase por cada Migog branco na área ativa da sua paleta, 1, 3 ou 5 pontos de êxtase pelos espaços vazios da área inativa da sua paleta. Lembrando que o jogador com a paleta roxa não ganha pontos de êxtase por espaços vazios. O jogador com a maior quantidade de pontos de êxtase vence a partida. Em caso de empate, vence o jogador empatado com a maior quantidade de Migogs nas pinturas que não foram finalizadas.
finalizadas. Caso o empate persista, o jogador empatado com a maior quantidade de Migogs em sua paleta é o vencedor. Se ainda assim o empate persistir, os jogadores empatados compartilham a vitória. Bora jogar? Distribua aleatoriamente uma paleta para cada jogador. Coloque as 6 cartas de personagem viradas para cima no centro da mesa. A ordem dessas cartas não importa. Embaralhe as cartas de pintura e forme uma pilha de compra virado para baixo. Abra 3 cartas de pinturas e as disponha uma ao lado da outra viradas para cima. Separe um Migog de cada cor, exceto o branco. Coloque o tabuleiro de pontuação ao alcance de todos e coloque um Migog da cor da paleta de cada jogador no espaço 0. Os demais Migogs que foram separados e não serão utilizados, retorne para a caixa. Eles não serão utilizados neste jogo. Coloque 3 Migogs da cor da paleta na área inativa de cada jogador. Coloque os 5 Migogs brancos separados ao alcance de todos. Coloque todos os demais Migogs na bolsa. Saque 5 Migogs aleatórios da bolsa, role-os e coloque-os ao alcance de todos os jogadores, formando a área de Migogs inativos da mesa. Cada jogador saca aleatoriamente 2 Migogs da bolsa, os rola e os coloca em qualquer espaço vazio da área ativa da sua paleta. O jogador mais ruivo será o primeiro jogador. Se não for possível escolher dessa forma, escolha de forma aleatória. O manual do jogo ainda vem com uma variante solo para os jogos. Van Gogh é um jogo do designer brasileiro André Teruya, lançado em 2024. O jogo possui arte e componentes lindíssimos, inspirados nas obras do artista holandês Vincent van Gogh. Trata-se de um jogo rápido com regras simples, podendo ser usado como jogo de entrada ou até mesmo para crianças. A temática, a arte e os componentes de alta qualidade com certeza costumam atrair bastante atenção na mesa. Se você gostou desse jogo, recomendo conhecer também Hokusai e Canvas. Se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que lançarmos vídeos novos no canal. Aproveite e deixe aqui nos comentários que outros jogos você gostaria que a gente ensinasse as regras em menos de 10 minutos.